Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência então aí nos nossos conteúdos do livro. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os assuntos que foi estudado na aula anterior sobre ecologia, sobre cadeia alimentar, sobre populações e comunidades. Lembrando que hoje, se vocês tiverem alguma dúvida quanto a esses assuntos que vocês viram na aula anterior, eu vou estar disponível para que vocês possam mandar mensagem, né, e tirar essas dúvidas comigo. É importante que vocês façam, né, me deem esse feedback de se vocês estão entendendo, se está tudo ok, se vocês estão acompanhando. E eu quero lembrar então, gente, que vocês precisam sempre, todos os dias, entrar no portal da CPB, né, olhar o WhatsApp para ver se tem algum aviso, algo desse tipo, e acompanhar as aulas nos períodos certos, porque, gente, se vocês acumularem muita coisa, vocês não vão entender a sequência, é capaz de você se perder. Então, essa é a orientação, que vocês todos os dias levantem no horário certinho, né, e faça, digamos, a sua presença lá na CPB Educacional e siga todos os passos que os professores estão dando lá para vocês, ok? Em ciências em particular, eu sempre coloco lá o que é para fazer na sequência, então sigam sempre a sequência. Então estejam atentos, leiam com atenção cada uma das orientações. Eu quero que vocês abram a página 50 do livro de vocês, no capítulo 4, que vai falar sobre ecossistemas brasileiros. Sobre esse assunto aqui, galera, vocês já deveriam ter assistido o vídeo que eu coloquei, que foi o primeiro na lista aqui de atividades, porque esse vídeo vai falar sobre ecossistemas brasileiros. Então eu não vou dar foco sobre esse assunto na aula de hoje, porque vocês já assistiram um vídeo sobre isso e é algo bem básico, tá? Esse capítulo aqui, ele é básico, vocês já estudaram sobre ecossistemas brasileiros outras vezes, não só em ciências, creio que também em geografia vocês também já estudaram. Então, por isso que eu vou pular agora esse capítulo, porém, as atividades desse capítulo devem ser feitas depois que vocês lerem, depois que vocês assistiram aquele vídeo, vocês precisam fazer as atividades do capítulo 4, sim. E agora, gente, essa aula ela vai focar especialmente no capítulo 5. Então, abram o livro na página 63 para a gente começar a estudar o capítulo 5. Aqui, mais especificamente, nós vamos falar sobre os biomas terrestres. Então, biomas do mundo inteiro que talvez vocês, não sei se vocês já viram em geografia, talvez já tenham ouvido falar, sim. Mas nós vamos dar foco agora principal nesse aqui, que vai ser o conteúdo, né? Um dos conteúdos da nossa primeira prova, assim que a gente voltar aí para as nossas atividades escolares normais e presenciais. Preciso ressaltar aqui com vocês apenas uma coisa para introduzir. Nós, seres vivos e os demais seres vivos da natureza, temos a incrível capacidade de expansão. E por causa disso, a biodiversidade ela se espalhou pelo mundo todo e formou então os ecossistemas que a gente tem hoje aí, terrestres, com grande diversidade e uma variedade imensa de clima, né, temperaturas, de vegetação e enfim. E isso é que torna o nosso mundo tão espetacular e cheio de diversidade. Nós temos ali então os ecossistemas terrestres no mapa mundi. Vocês conseguem analisar ali, vou colocar aqui também um mapa bem parecido com esse que vocês estão observando no livro de vocês. E vocês conseguem notar aí as cores diferentes, né, de cada um dos ecossistemas mundiais e aonde eles estão localizados. Então observem bem cada cor que se apresenta no mapa e como que é o nome daquele ecossistema. Então vocês devem estar vendo aí tundra, taiga, floresta decídua, deserto, floresta pluvial. Nós vamos estudar cada um deles e as características básicas de cada um, os seres vivos que habitam nesses locais também, certo? Então vamos começar aqui, eu vou começar hoje apenas com dois desses ecossistemas a gente vai ver hoje, que são os dois mais gelados. Vamos começar pelos mais gelados, depois a gente termina com o mais quente de todos. Primeiro, então, ecossistema mundial, bem conhecido aí, é a tundra. Gente, a tundra é o bioma mais frio de toda a Terra. Sim, gente, e lá, uma característica importante, tem pouca luz e também chove pouco. A maioria da água que tem nesse lugar, ela está congelada, inclusive embaixo da terra. Por isso, uma das características desse bioma é que não existe tanta vegetação. Se existe, são plantas muito rasteiras, sabe? Plantas que estão no chão sempre, não crescem muitos centímetros, né? Pequenos arbustos. Então, na tundra não existe árvore, existe apenas plantas ralas no chão
e principalmente musgos, porque, né, não tem como uma planta crescer, ser tão grande, né, num lugar assim onde a água é pouca, né, e a água, às vezes, pouca que tem pode estar congelada. Porque sim, gente, é tão frio que a maior parte do ano lá congela tudo fica bem congelado, não tem muito o que fazer. Então o solo nesse lugar ele fica completamente coberto de neve, né, pela maior parte do ano. Tem apenas um verão curto de 2 meses só, e esse verão não é igual ao verão daqui. É um verão que apenas assim sobe pouco a temperatura, apenas para que o gelo derreta, né, por um período de tempo, mas ainda continua frio, né? É um frio aqui como se fosse de 5, 10 graus, né? Já não tem gelo, mas continua frio. Então lá é sempre frio, mesmo no verão. A diferença é que no verão não tem mais gelo, não tem mais neve. Sigam aí os assuntos na página 66, falando rapidamente sobre os animais que vivem lá. Eu preciso que vocês tenham na mente de vocês que os animais que vivem em lugares assim, inóspitos, que para nós parece que não vai ter vida nenhuma, eles são totalmente adaptados para conseguirem sobreviver em lugares assim. Então eles conseguem, mesmo com pouca água, mesmo talvez com pouca vegetação, com pouca comida, adaptados para sobreviver no frio. Que tipos de animais então nós temos aí na tundra? Geralmente nós encontramos algumas lebres árticas, bois almiscarados, também nós temos aí renas, né? Alguns caribus que parecem renas também, lobos e algumas raposas do Ártico. Ali você consegue ver, no livro de vocês tem mais alguns, né? Eu quis destacar esses apenas, porque também vocês não precisam saber toda a fauna que existe, né, na tundra. Vocês precisam saber o básico, então, esse tipo de bichinho. E geralmente, então, eles possuem uma coloração bem semelhante à vegetação, né, ao lugar onde eles estão, que é ou cinza ou branco, para poderem se adaptar e se esconder, né, caso eles precisem. E vamos então para o segundo e último bioma terrestre de hoje, que é a taiga. A taiga é o segundo bioma mais frio da Terra, né? Ele não é tão frio quanto a tundra. Por isso, gente, que na taiga a gente já consegue ver mais árvores. E que tipo de árvores nós temos na taiga? São as árvores coníferas. O que são árvores coníferas? Basicamente são árvores em formatos de cones, que são os famosos pinheiros. Esse tipo de árvore, elas não perdem as suas folhas durante o inverno, elas continuam com folhas, né? E a neve cai sobre elas e elas apenas ficam com os galhos mais pesadinhos, mas continuam com as folhas, porque elas são extremamente resistentes ao frio e elas não precisam perder as folhas para continuar sobrevivendo ao inverno. Então essa é a característica principal da taiga, né? Da vegetação da taiga, são as árvores em formas de cones. Então, lembrem sempre, gente, árvore em formato de cone são os pinheiros. Então, nesse ambiente, gente, os invernos eles são bem rigorosos, como eu falei, continua frio, os dias são mais longos, né, por incrível que pareça, né, então imagina, é um dia longo, de bastante frio ainda assim. E quais os animais que mais predominam nesse tipo de local? Nós temos aí ursos, temos também alguns linces, pumas, algumas raposas, né? E lobos também vivem nesses lugares, além de alguns alces, né? Então tem a cadeia alimentar ali também certinha para a tundra. Então é isso, gente. Hoje nós falamos aí dos 2 biomas mais frios, logo a gente vai ver as florestas, né? E depois a gente vai passar para o ambiente um pouco mais quente ou árido. Então estejam preparados aí. Eu vou tentar fazer 2 biomas por aula, certo? Sigam a sequência das atividades agora após assistirem esse vídeo, tem coisas para vocês fazerem, não é só ver essa aula. E eu vou esperar de vocês o que eu pedi aqui embaixo, tá? Na sequência de atividades, vou aguardar, eu espero que vocês me mandem ainda essa semana até a próxima aula, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima!